Bom dia, que este momento especial de comunhão seja um momento de encontro com o nosso Senhor Deus. Sou o pastor Gediel Glaube, pastor dos Adventistas do Sétimo Dia, aqui na cidade de Mojimirim. E todos são bem-vindos a essa nossa live, a esse nosso culto de adoração, mas ao mesmo tempo também de estudo da Palavra de Deus. Aproveito para saudar alguns que já estão aqui conosco: Ellen Silva, Elizabeth Fioriti, Cláudio Vital, Ellen Silva, quem mais está aqui? Denise, Pedro, Ney, o povo de Deus se juntando para que a gente possa colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus. Irmã Leonor, Rose, Baron, bem-vindos todos. Sim, vamos nos reunindo aqui e desde já compartilhem esse vídeo, compartilhem aí na sua sala de vídeo especial, para que outros também tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Bom dia, Tânia, Irla, o povo de Deus se reunindo aqui virtualmente. Um abraço especial para as nossas igrejas, Igreja Central aqui de Mojimirim, hoje fechada, bem como Jardim Silvânia, Maria Beatriz, Vila Dias, Parque das Laranjeiras. Hoje é assim, a escola sabatina, cada um buscando aí a sua alternativa por igreja, mas agora é o momento dessa concentração aqui juntos, né? Antônio Rodrigues, quem mais que já chegou conosco, né? Keila, enfim, o povo de Deus se reunindo aqui e, portanto, nós estamos aqui reiniciando num sábado de manhã, após praticamente um ano, porque no dia 21 de março do ano passado, nós apresentamos a primeira live. Eu estava buscando aqui nos meus arquivos, né, o tema que nós abordamos no dia 21, né, quase um ano atrás, e o tema teve por base João 16:33, que diz assim, na versão da Bíblia Viva: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É interessante que o segundo tema, que foi no dia 25/3, eu apresentei 7 motivos para você não desistir do caminho de Deus. Não desistir, pois Cristo vem logo. Quanta coisa aconteceu nesse ano, né? Algumas pessoas nos deixaram, outras passaram sérios apuros, mas nós que estamos aqui, com a graça de Deus, Ele nos manteve e nós somos muito agradecidos. Eu sou muito agradecido a Deus. Nesse mesmo momento, nós temos outros pastores que estão num leito, né, com Covid, alguns um pouco melhores, outros entubados pelo Brasil afora. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela saúde e pela oportunidade de servir a Igreja de Deus aqui nessa terra e especialmente os queridos irmãos e amigos aqui na cidade de Mojimirim. Bom dia, Jonas, Yolanda, Dorli, Vivian, Reginaldo. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor, né? Sheila, Gabriel, Fernanda Castilho, enfim, esse é o momento em que nós apresentamos aqui também os nossos pedidos, né? Então, alguns dos que nós lembramos aqui nesse momento, agradecemos a recuperação do irmão Cleiton Assunção, né? Passou sérios apuros, mas já está recuperando, mas o seu genro André, ele está entubado no hospital. Então a família ainda continua pedindo, clamando pela misericórdia de Deus. Nosso irmão Fernando também está hospitalizado, estão tentando descobrir qual é o problema dele. E ontem, ao saber da situação dele, nós já oramos e vamos continuar intercedendo pelo nosso querido Fernandão, né? Como nós assim o chamamos. Temos outras pessoas também que estão com Covid, aqui entre os membros da igreja. Tem famílias enlutadas também, como a Rosana, que perdeu o seu pai, o irmão Luiz. E assim nós vamos
como eu falei essa semana, né, num paradoxo, né? Às vezes felizes por alguns que obtêm vitórias e às vezes tristes e chorando com outros que infelizmente têm uma dor, têm uma saudade. A vida, infelizmente, é assim, né? Um abraço para a irmã Marlene, a Marta que está conosco, Francisco, Danilo, Roberto Magalhães. Estamos aqui falando exatamente de pessoas a quem amamos e desejamos que Deus realmente faça um milagre. Assim como oramos por alguns que já estão bem, como a irmã Bill, lá do Maria Beatriz, né? Chegou a ser ungida essa irmã, mas pela graça de Deus, Deus a levantou e ela está com a família recuperando plenamente. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos orar agora, iniciando assim esse nosso momento de consagração e do nosso culto aqui, com carinho, para todos vocês. Incline a sua fronte onde você estiver, vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós somos a prova viva do teu amor, do teu cuidado para conosco. É bem verdade que neste mundo mau, nesse mundo pecaminoso, nos defrontamos com perdas irreparáveis, mas nós cremos que Jesus Cristo, que é o doador da vida, ele levantará os seus filhos, aqueles que foram fiéis por ocasião da primeira ressurreição. E que isso ocorra muito em breve para podermos abraçar os nossos queridos, aqueles que nos deixaram, mas que estão prontos para ouvir a trombeta soando, a voz de Cristo chamando-os de volta à vida. Enquanto estamos nesse mundo, nós te pedimos que abençoes, que protejas as famílias aqui presentes, que representamos. Tem pessoas também que estão nos hospitais, as equipes médicas estão cansadas, porque é muita gente, é muito trabalho. Sê com esses teus filhos valorosos também. Nós intercedemos por eles, pelos familiares que estão aflitos, que não têm contato com o seu ente querido, mas especialmente por aqueles que estão sofrendo de forma consciente ou inconsciente, que os teus anjos estejam ali velando e protegendo de cada um deles. Ó Senhor, enquanto as igrejas estão fechadas, nós somos a tua igreja viva e que através de nós as pessoas saibam que Jesus em breve vai voltar e ele vem buscar todos aqueles que aceitarem o convite da graça. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir virtualmente. Abençoe o estudo da tua palavra, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes do tema dessa manhã, tem muitos irmãos aproveitando, né, as mensagens da madrugada, do Envolve. Se você não teve oportunidade de ver ou de estar participando ativamente, não perca a oportunidade. Temos mais uma semana do Envolve. E no sábado que vem, nós vamos levantar um grande clamor, pedindo a Deus que espante este vírus, esse Covid, que por uma ação poderosa da parte de Deus, o povo de Deus, o Brasil, o mundo inteiro possa ser libertado desse tormento que se tornou a Covid, né? Então, dia 27 vai ser o último dia do Envolve e teremos esse momento especial, né? Aqueles que estão fazendo também o jejum de Daniel estão emagrecendo, estão aí também adquirindo imunidade, isso faz muito bem. Quero também dizer que nós vamos começar na próxima semana a nossa conhecida Semana Santa. Alguns chamam de Semana do Calvário, mas é o momento em que nós nos aproximamos do nosso Deus e nós faremos por aqui, por esse mesmo canal, e teremos uma forma de evangelizar totalmente diferente esse ano. Nós temos uma equipe trabalhando com o WhatsApp. Então você vai enviar o link para os seus amigos e nós vamos ter grupos de WhatsApp aqui ligados com o nosso distrito para atender as pessoas aqui de Mojimirim e do mundo inteiro, porque a gente manda esse link e a gente não sabe aonde vai parar. Então você vai nos ajudar. Eu estou contando com todos vocês para nos ajudarem nessa divulgação da Semana Santa. É o momento de nos voltarmos para o nosso Deus, relembrar o seu sacrifício na cruz do Calvário, e é o que nós podemos fazer agora para testemunhar do amor de Deus e de que Ele em breve voltará. Eu conto com vocês, aguardem, nós vamos estar passando mais detalhes e também como
É simples e todos podem evangelizar através do WhatsApp. É uma ferramenta que nós vamos usar para a glória de Deus, ok? Então, você que ainda não fez, compartilhe esse vídeo, abra sua sala de vídeo, porque agora vamos abrir a palavra de Deus e refletir nesse tema intrigante e ao mesmo tempo fascinante, mas sobretudo importante para a nossa vida espiritual. Quem tem a sua Bíblia e quer abri-la comigo, pode fazê-lo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Uma história contada por Jesus que tem muitas lições espirituais para o nosso crescimento espiritual nesta manhã. Lucas 15, verso 11 diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, nessa manhã quero apresentar pelo menos 7 erros que o filho pródigo cometeu e que nós não devemos cometer. Então, a gente aprende ao relembrar essa história triste, por um lado, mas ao mesmo tempo feliz pelo seu final maravilhoso de reencontro do filho perdido com o pai que nunca deixou de amá-lo e nunca o esqueceu. Apesar de muito conhecida, penso que podemos tirar muitas lições práticas para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, aquele moço, chamado de filho pródigo, nós não temos o nome dele, Jesus não deu um nome para que nós pudéssemos nos identificar, nós que vivemos 2000 anos depois que ele contou essa história. Ele não tinha experiência, dirigiu-se ao pai e pediu a parte da sua herança. Ele queria logo desfrutar dos bens e viajar para terras distantes, longe do pai, de suas regras, e viver uma vida do modo que ele quisesse, sem regras, sem restrições, e ele então imaginou que seria muito feliz. E ele assim fez, nós lemos aqui no relato bíblico, viveu no conforto, no luxo, nos prazeres que esta vida mundana pode oferecer, e ainda com muito dinheiro. Portanto, logo surgiram muitos amigos, amigos do dinheiro. Mas, infelizmente, surgem as circunstâncias da vida. E na terra onde ele estava, surgiu um grande problema econômico. E chegou a miséria. E o que aconteceu com o plano dele? Que pensava em viver a vida toda daquela forma. Parecia tudo tão perfeito, o seu plano tinha sido ideado, sonhado. E agora, o que fazer? No que foi que ele errou? Então, eu listo agora 7 erros que nós
jamais devemos cometer. Porque lembrando que Deus é o pai dessa parábola, né? Então, nós podemos nos colocar como um filho pródigo e podemos assim extrair essas lições. E vamos para a nossa primeira, né? O primeiro erro. O primeiro erro é pensar que o dinheiro é a fonte da felicidade. O filho pródigo cometeu esse grande erro, imaginando que a sua felicidade estaria garantida se ele conseguisse bastante dinheiro e, para tanto, adiantando a herança, né, de seu pai, herança que ele não merecia, até porque o pai estava vivo. Ele pensava que o dinheiro era a fonte da felicidade, mas ele se tornou infeliz, mesmo tendo muito dinheiro, e ao acabar o dinheiro, a situação ficou pior ainda. O dinheiro pode ajudar em muitas coisas, pode nos dar conforto, pode até nos trazer felicidade. Há pessoas que são ricas, mas não são felizes. Portanto, o dinheiro não é símbolo ou significado de felicidade. Uma famosa artista de Hollywood, com muito dinheiro, fama, ela testificou depois de alguns anos de carreira: tenho fama, tenho beleza e tenho muito dinheiro, mas me sinto a mais infeliz de todas as criaturas. Você já percebeu que essas pessoas com fama, com dinheiro, muitas vezes entram para o caminho das drogas porque não encontram um verdadeiro significado na sua vida e na sua existência? Um outro multimilionário, Eugênio MacDonald, ele tinha várias casas, né? Ricos mesmo têm várias casas. Uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa numa cidade, uma casa... Enfim, dinheiro não falta. E ele era dono de uma fortuna. Mas em determinado momento da vida, ele confessou a pessoas próximas: eu não tenho alegria, porque eu não tenho amigos. Os meus amigos me procuram para desfrutar do meu dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, não teria amigos. Que triste, né? Sou infeliz apesar de tudo quanto tenho. Não tem um só dia em que não me encontro com lágrimas. De dia, anseio pela noite. E à noite, anseio pelo dia. Não sou feliz e não encontro satisfação na minha vida. Num desses dias em que esse quadro depressivo o alcançou, ele foi até uma sala onde ele tinha uma coleção de armas, pegou um revólver e tirou a sua própria vida. Triste fim de alguém que era um multimilionário. O dinheiro pode comprar muitas coisas boas, mas não compra a felicidade. Sem dúvida nenhuma. Um ateniense chamado Crates, ele era possuidor de uma grande fortuna, mas num ato tresloucado, ele lançou todo o seu ouro no mar, dizendo: antes que me ponhas a perder, eu te destruo. Ele foi ao extremo, porque o dinheiro é um mau senhor, mas é um bom servo. Olha que frase para a gente pensar. O dinheiro é um mau senhor quando nós vivemos, né, baseados no dinheiro, mas ele é um bom servo se nós usarmos os recursos para a honra e glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E assim, o dinheiro não faz milagres. Quantas pessoas ofereceriam todo o seu dinheiro por mais alguns anos de vida, por um pouco de felicidade? Mas é apenas uma ilusão. Podemos, inclusive, perder tudo de um dia para o outro. Então, um dos erros, o primeiro da nossa lista do filho pródigo, foi pensar que o dinheiro lhe concederia a felicidade, os prazeres e tudo que esse mundo pode oferecer para sempre. E isso não é possível. E se pensarmos no amanhã, no futuro, aí então que não podemos fixar o nosso interesse, o nosso foco nos bens ou naquilo que nós podemos conseguir com o dinheiro. Segundo erro. O segundo erro foi a desonra ao seu pai. O mandamento bíblico, o quinto mandamento, é claro. Diz: honra ao teu pai e à tua mãe. Né? Aquele filho ingrato, ele foi ao pai e pediu parte da sua herança antecipada.
E isso foi uma grande falta de consideração a respeito de seu pai. Uma herança só pode ser dada após a morte do pai, e seu pai estava vivo e procurava lhe dar tudo aquilo que ele precisava para ser uma pessoa de bem, havia fartura em sua casa. Portanto, ele desafiou a autoridade do pai, usurpando um dinheiro que ainda não lhe pertencia. E talvez demorasse para chegar o momento em que ele tivesse acesso a isso. E nós vemos nos dias atuais que algumas pessoas chegam até mesmo a tirar a vida dos seus pais para tomar posse, muitas vezes de poucos recursos que o pai tem em seu nome. Dias difíceis. Então, devemos honrar os nossos pais enquanto eles estão vivos. Eu costumo dizer que o dinheiro que gastamos muitas vezes, ou gastaríamos com flores para levar nos túmulos, no dia de finados ou em qualquer outra data, deveriam ser usados para agradecer os nossos pais, alegrar o dia dos nossos pais, porque realmente isso equivale, né? O remorso paga muito mais do que a gratidão, infelizmente. Então você que tem os seus pais, valorize, seja por uma ligação agora de vídeo, seja enviando um presente, não sei. Eu quando olho para trás em relação ao meu relacionamento com os meus pais, eu sinto falta deles, mas eu não tenho nenhum tipo de remorso, porque todas as oportunidades que eu tive, eu procurei estar com eles, procurei dizer-lhes que os amava, tratá-los com respeito. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu posso dizer a você que se você ama os seus pais, trate-os bem, porque é o mandamento de Deus que tem uma recompensa, né? Por quê? Porque quem honra pai e mãe vai ter longevidade aqui na terra e, com a graça de Deus, por toda a eternidade. Muitos filhos desonram também os seus pais pelas suas atitudes. Aprendem valores, aprendem princípios, mas desobedecem os pais. Muitas vezes ridicularizam os seus pais, chamando-os de ultrapassados e coisas muito piores. Traem a sua confiança. Filhos ingratos. Filhos ingratos estão desonrando os pais e quebrando um dos mandamentos importantes da lei de Deus. Sim, queridos, Deus não vai passar por alto essa desonra, esse desrespeito. Todo mal feito dos filhos para com os pais é fielmente registrado no livro do céu. A pergunta para cada um de nós: como você está tratando os seus pais, se você ainda os tem vivos? Fica aí a dica, né? Hoje mesmo, agradeça por tudo de bom que eles lhe fizeram. E também ao Pai Celestial, porque a história que acabamos de ler tem a ver também com o nosso relacionamento com o nosso Pai, o Pai de todos nós, o Pai Celestial. Sim, queridos, terceiro erro do pródigo, do filho pródigo, erro de prioridade. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Isso significa o quê? Que ele colocou os prazeres, a satisfação própria como prioridade em sua vida. Ele não sabia que a vida não consiste na abundância de prazeres pecaminosos que vão contra as orientações da palavra de Deus e que prazeres pecaminosos, eles são decepcionantes, porque são efêmeros, são passageiros e fogem com o passar do tempo ou com a falta de recursos. Sim, queridos, a satisfação egoísta domina a vida daqueles que desonram a Deus, vivendo uma vida dissoluta, buscando os prazeres da carne que não satisfazem a alma e nem preparam você para viver com o nosso Deus no céu. O filho pródigo cometeu esse erro terrível, o erro de prioridade. E este é um erro fatal. E o resultado nós vemos claramente nessa história. Quando nós deixamos aquilo que realmente tem valor, aquilo que é importante de lado, nós poderemos cometer o mesmo erro. Nós que vivemos agora nos últimos dias da história desse mundo, nós precisamos
focar a nossa vida, os nossos planos naquilo que realmente vai transformar o nosso futuro em verdadeira e eterna felicidade. Jesus em breve voltará e ele buscará aqueles que o colocaram em primeiro lugar em sua vida. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu te parabenizo, porque neste sábado de manhã você está aqui comigo, meditando e aprendendo, relembrando conselhos, também extraindo lições para a sua vida espiritual, e é isso que Deus espera de todos nós, né? Não vamos perder os melhores anos da nossa vida com as futilidades. Nosso foco é Cristo e o nosso futuro é o céu. Nunca esqueça disso, né? Um pastor dirigiu-se a um jovem, essa é uma velha história, eu já contei em alguns outros sermões, e ele perguntou: jovem, o que você vai fazer da sua vida? Qual é o seu plano, o seu alvo, o seu objetivo? E ele disse: eu vou estudar engenharia. E o pastor disse: ótimo, ah, tudo bem, você vai estudar e depois? Bom, depois eu quero completar a minha graduação, eu quero me especializar e quero depois ser um engenheiro, eu quero construir, eu quero ver paredes subindo, eu quero me especializar cada vez mais e fazer obras as mais impressionantes, né? Como parte da minha realização pessoal. E depois, jovem, eu cada vez vou fazer coisas mais impactantes, né? Que celebrem o meu nome mesmo depois que eu já não existir mais. Bom, e na vida pessoal, o que você vai fazer? Ele falou: bom, eu espero encontrar uma garota muito linda, né? Uma garota que me ame também e constituir uma família. Tudo bem. E depois? Né? E o pastor continuava a inquirir dele. Ele falou: bom, eu espero a graça de ter filhos e ter um bom relacionamento com eles, criá-los, educá-los. E depois? Bom, depois eu espero também netos, né? Os filhos dos meus filhos, que é a continuidade aí da minha vida. Quero que eles tenham boas oportunidades e que sejam bons cidadãos e que constituamos uma família feliz. Tá, e depois? Bom, eu acho que nessa linha de raciocínio eu vou me aposentar. Vou ter cumprido a minha missão e espero, aposentado, estar com boa saúde e assim por diante. Mas o pastor continuou dizendo: mas e depois? O jovem parou, pensou: acho que vou morrer, mas eu quero uma morte, né, tranquila. Ele pensou que as perguntas tinham parado, mas o pastor, ele perguntou mais uma vez: e depois que você morrer? Aquele jovem coçou a cabeça e disse: aí eu não sei de mais nada. O pastor disse: jovem, volte para casa e reveja as suas prioridades. Querido irmão, querido amigo, você que me assiste, que me ouve, quais são as suas prioridades? A mais importante é a nossa comunhão com Deus. Deus nos pede: filho meu, dá-me o teu coração. E como que a gente vive esse relacionamento com Jesus? Estudando a sua santa palavra, realizando o culto todos os dias, conversando com o Pai Celestial através da oração, assistindo aos cultos. No momento não podemos, mas quando pudermos, vamos voltar às nossas igrejas para ali estarmos juntos e especialmente também testemunhando, contando aos outros como somos felizes porque temos esperança, porque temos fé e que estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Se estas forem as suas prioridades, você tem futuro. E mesmo que você descanse o sono da morte, o nosso Deus poderoso, o doador da vida, o ressuscitará na primeira ressurreição, por ocasião de sua segunda vinda a este mundo. E nós nos reuniremos com todos os salvos para ir com o nosso Deus para a casa do Pai, para o céu. E depois de 1000 anos com Ele no céu,
nós teremos a vida eterna na nova terra para vivermos as alegrias, as felicidades que nós sabemos, onde viveremos num mundo que não haverá mais doença, não haverá mais vírus, não haverá mais dor, não haverá mais velórios, não existirão hospitais, não precisaremos nem mesmo de um pastor para nos ajudar espiritualmente, porque nós teremos como nosso supremo pastor Jesus Cristo. Você está se preparando para isso? Eu espero que sim. Todos nós. Desperdício. Desperdício. A Bíblia diz que o filho pródigo dissipou todos os seus bens. Ele consumiu tudo. Quando ele percebeu, ele não tinha uma moeda. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Ele cometeu o erro da extravagância e desperdiçou tudo o que possuía. É bom lembrar que Cristo alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E lembre-se, no final deste grande milagre, Jesus pede aos seus discípulos que ajuntem os restos que sobraram, dando para todos nós uma grande lição contra o desperdício, contra a extravagância e dando-nos a oportunidade de sermos conscientes e que, além daquilo que mantém a nossa vida, também distribuirmos oportunidades de bênçãos físicas, mentais, emocionais, espirituais para outras pessoas que estão próximas de nós. Sim, queridos, vivemos numa sociedade consumista, não é verdade? E nesses momentos agora que não podemos nem sair, nem comprar, nós acabamos percebendo que algumas coisas realmente não são tão necessárias assim. Não precisamos de tantas roupas, não precisamos muitas vezes nem do carro. Não podemos sair, não podemos ir para lugar nenhum. Veja que essa pandemia nos ajuda a olhar para eventos como este de uma forma diferente, é uma oportunidade. Então vamos ser econômicos, vamos nos alimentar bem, mas não vamos esquecer de compartilhar e não desperdiçar. Né? O comércio, o marketing, ele nos estimula a isso. Né? Consumir, o próprio nome já diz, consumir. Né? Você precisa consumir para você comprar de novo. E alguns até usam isso para dizer, não, isso é para dar emprego para as pessoas. Né? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos ser econômicos e não desperdiçar as suas bênçãos. Muitos de nós gastamos muitas vezes o dinheiro em coisas fúteis e esquecemos que o dinheiro não deve ser desperdiçado, porque são bênçãos daquele que tanto nos amou também. Então, cuidemos para que os nossos móveis, para que os nossos bens, eles durem mais, as nossas roupas durem mais, e dos nossos alimentos não desperdicemos. O que sobrar, dividamos, compartilhemos com aqueles que, inclusive nesse momento, estão enfrentando problemas. Ontem mesmo vi uma cena que estava na televisão, né, de alguém num mercado clamando em alta voz, pessoal, eu não tenho o que comer, alguém poderia me dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha? Triste, né? Eu não creio que ele estava ali fazendo alguma coisa simplesmente para obter um benefício injusto. Ele estava desesperado. E quantos não estão? Então vamos abrir a nossa mão também, aqueles que podem, vamos compartilhar. No próximo sábado, inclusive, nós vamos ter um drive-thru solidário. Vamos voltar a desenvolver isso para atender famílias carentes. Então, em nossas igrejas, das 10 às 11 horas, nós teremos alguém para receber a sua doação. Uma cesta básica, alguns quilos de alimento não perecíveis. Será muito bem-vindo para podermos atender pessoas que estão enfrentando dificuldades. Sim, queridos, vamos poupar. Poupar porque são recursos que Deus concede a cada um de nós. Quinto erro. O quinto erro está muito ligado com o quarto, né? Que é a questão do desperdício. O quinto erro é a falta de previsão. Quando nós gastamos tudo e desperdiçamos
as coisas, nós não estamos prevendo para o tempo de crise. Essa crise mesmo alcançou algumas pessoas totalmente desprevenidas. Pessoas que de uma hora para outra, e aí, como que eu vou pagar as contas no próximo mês? É bem verdade que alguns realmente, como a gente diz, né? Trabalham hoje para comer hoje, ou no máximo amanhã. Mas na medida do possível devemos ser previdentes. E o filho pródigo não foi previdente. Ele não pensava que tudo podia acabar em determinado dia. Ele não imaginou que a terra onde ele vivia podia colapsar. O fracasso econômico não estava na sua agenda. E ele cometeu o erro de não prever e não guardar recursos para o futuro. Veio a fome e ele foi passar fome com os miseráveis. Muitos daqueles que não podiam poupar. Ele podia e não o fez. Muitos há que levam uma vida descuidada, uma existência imprudente, despreocupada. E isso nós aprendemos da palavra de Deus pela sabedoria de Salomão. Né? Lá em Provérbios 6, versos 6 a 8, ele nos dá um conselho, para mim, para você. Ele diz assim: vai ter com a formiga e ser sábio. Né? A formiga nos ensina uma grande lição de previdência. A formiga faz toda a sua provisão no verão para enfrentar as dificuldades do inverno. Está aí uma grande lição para todos nós. E parece que muitas famílias que podem já diminuíram os gastos, fizeram as contas, o seu orçamento, prevendo alguma dificuldade. E isso é muito bom e está em consonância com a palavra de Deus. Ter uma poupança, ter algum recurso, para quem pode, é uma bênção de Deus. E então, quando surgir uma dificuldade, uma necessidade, uma situação imprevista, você ainda terá recursos para enfrentar esse momento desafiante. Sexto erro. Sexto erro tem a ver também com o quinto, porque é a falta de preparo. Falta de preparo. Num tempo de crise, o filho pródigo foi procurar emprego. Mas que pena, ele não tinha o devido preparo. Então, além da crise, ele não tinha muito o que oferecer. E como não tinha emprego para a maioria das pessoas, ele foi para o fim da fila. Ele não estava preparado para desenvolver qualquer tipo de atividade. E ele era do campo, mas ele não possuía um preparo além disso. E como não tinha trabalho no campo, ele ficou desempregado. E para não morrer de fome, tristemente a Bíblia diz que ele tinha que dividir a comida dos porcos para não morrer de fome. Sim, no momento de crise, nessa globalização, nesse sistema econômico que vivemos, o capitalismo, nós precisamos nos preparar. Se queremos um bom emprego para sustentar nossa família, precisamos investir, estudar. Os jovens devem aprender uma outra língua. Mais de um tipo de habilidade deve ser desenvolvida para poder ter mais oportunidades quando as oportunidades são poucas. Né? Então, é preciso estar bem preparado para enfrentar a crise. Quanto mais você tem habilidades, tem conhecimento, mais você tem possibilidades, principalmente no momento de crise. Vivemos num mundo competitivo, não há tempo para perder com futilidades. Alguns dizem assim: eu estou maratoneando séries e mais séries. Né? Nós temos aí a Escola Andrews, aprendizado que vai te tornar não apenas um melhor cristão, um melhor líder, mas vai te dar competências para enfrentar o mercado de trabalho. É preciso aproveitar o tempo, lendo, estudando, trabalhando e assim nos esmerando para termos melhores possibilidades, né? E não estarmos despreparados diante das circunstâncias da vida, né? Então, vamos aprender essa lição também, né? Nos prepararmos melhor. Escola Andrews, eu estou colocando aí nos grupos, e você que é de Mojimirim ou de qualquer outra parte do Brasil, tem acesso para essa escola que prepara
melhores cristãos para esta vida e também para o futuro. Sétimo erro, confiar nas pessoas erradas. E aqui, muitas vezes, principalmente por sermos cristãos, acreditamos que as pessoas são como nós, muitas vezes, confiamos em pessoas erradas. O filho pródigo, ele pensou que os seus amigos da farra haveriam de sustentá-lo. E assim como ele era generoso, ele também receberia da mesma generosidade. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Onde estavam os amigos? Confiou nas pessoas erradas. Ele foi bater na porta dos amigos. Aqueles mesmos que curtiram a vida com ele, mas ele saiu decepcionado, porque eles também estavam enfrentando dificuldades, né? Iguais ou até piores que ele. Então não tinham nada para ajudá-lo. Os amigos desapareceram e se demonstraram ingratos, mesmo aqueles que talvez pudessem dar alguma ajuda. Ele só encontrou portas fechadas, nãos. Ninguém podia ajudá-lo. Somente o nosso Pai Celestial pode nos amparar em algumas circunstâncias do nosso viver. É Deus que sustenta os seus filhos todos os dias, dando-nos tudo o que necessitamos para viver. Ele sustenta-nos física, mental, emocional, espiritualmente falando. E nada pode satisfazer as nossas necessidades da alma. Dinheiro, fama, prestígio, nem amigos. Muitas vezes a própria família pode te dar as costas. A própria Bíblia diz, né? Se o meu pai e a minha mãe não me acolherem, o Senhor me acolherá. Essa é a nossa maior certeza. A Deus nós sempre podemos apresentar as nossas dificuldades. E é bom a gente lembrar, mesmo quando cometemos falhas, mesmo quando fomos imprevidentes, mesmo quando desperdiçamos, ainda ao olharmos para Deus e pedir por socorro, Ele é como o pai desta parábola, dessa história. Está de braços abertos, sempre a nos receber, mesmo quando erramos, mesmo quando cometemos esses 7 erros. Eu quero terminar rapidamente com 3 acertos do filho pródigo. Ele cometeu 7, é um número da perfeição, mas da perfeição do erro, né? E agora eu quero apresentar 3 coisas boas que nós vemos nessa história e que ajudaram ele a reconstituir a sua vida e voltar para a casa paterna e voltar para os braços do Pai. Primeiro acerto do filho pródigo, ele foi humilde, reconheceu as suas faltas, os seus erros, os seus pecados. Interessante que ele não acusou ninguém, ele apenas diz: eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Sim, queridos, precisamos da humildade de reconhecer que diante de Deus não somos nada e que o seu amor é fruto da generosidade do Pai eterno. Mas Ele continua de braços abertos e precisamos ser humildes. Humildes nos nossos relacionamentos, não apenas com o Pai Celestial, mas também nos nossos relacionamentos humanos. Humildes, o esposo com a esposa e vice-versa, pais e filhos, filhos com os pais. A humildade é imprescindível para termos bons relacionamentos e também para sermos perdoados por Deus. E o próprio Deus diz: se você não perdoar o seu próximo, eu também não posso te perdoar. Então liberemos o perdão sempre. Quantas vezes? Quantas vezes for necessária, com humildade. Humildade de que nós não somos mais importantes ou melhores do que ninguém. Em relação à salvação, precisamos ser humildes e aceitar a correção e os mandamentos de Deus para que isso transforme a nossa vida. Segundo acerto, arrependimento genuíno. A Bíblia diz na história que ele caiu em si. Caiu em si reconheceu o seu pecado. Ele está disposto a abandonar os erros do passado e voltar para a casa do Pai para viver de acordo com as orientações, com as regras da casa paterna. E se você tem cometido alguns erros, como o filho pródigo, a casa do Pai ainda é a tua casa, mas você tem que estar disposto ao verdadeiro arrependimento, estar disposto a seguir os mandamentos de Deus, obedecê-los, para que você possa morar na casa do Pai, com os filhos do Pai, cumprindo o seu papel, a sua missão. Então,
nos arrependamos genuinamente. Nós precisamos cair em nós, reconhecer os nossos erros e a ofensa que cometemos ao nosso Pai. E então, só então, o Pai tem condições de nos aceitar verdadeiramente e nos perdoar. E o seu arrependimento é genuíno? O arrependimento tem que ser agora, hoje. Não pode ser fingido ou hipócrita, porque Deus lê a nossa mente e o nosso coração. Mas quando nos arrependemos, Deus envia os nossos pecados para as profundezas do mar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Terceiro e último acerto, nós precisamos confiar no nosso Deus. Confiar de que Ele nos ama, que Ele tem um plano para a nossa vida, tem um propósito para a nossa existência. Aquele filho mesmo, tendo cometido tantos erros, ele ainda confiava no Pai. E por confiar no Pai, ele voltou e foi recebido com honras. Honras não merecidas, mas pela generosidade do amor e do perdão do Pai. Sim, queridos, nós cometemos erros, mas temos um Pai de braços abertos. Ele quer que deixemos o erro, deixemos o pecado e possamos agora novamente estarmos com Ele, com a sua família, vivendo de acordo com as suas orientações. Na casa do Pai não há fome. Na casa do Pai não há injustiça. Na casa do Pai, para onde vamos, há plena e verdadeira felicidade. A ausência dos males que nos afligem aqui nesse mundo. Quando a nossa segurança neste mundo parece que não existe, ainda podemos olhar para cima, olhar com fé para o nosso Pai. Ele nos aguarda, Ele nunca nos esqueceu, Ele nunca nos abandonou. Você pode confiar nesse Pai Celestial. Ele nunca atrasa, Ele nunca falha, Ele sempre ama, Ele sempre está pronto a perdoar. E se você for com fé e confiança, Ele colocará na sua mente, no seu coração, a sua paz. Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O que nós precisamos nesses momentos de medo, de incerteza, é da paz que vem, que descende lá do céu. E a promessa de Deus se cumprirá na minha e na sua vida. Queridos, é momento de uma reflexão individual. Você que me assiste, você que me ouve nesse momento, ao vivo, ou quem sabe em outro momento, será que você não tem cometido esses erros do filho pródigo? É momento de refletir. Será que de alguma maneira não estamos buscando as coisas erradas, tendo o foco errado, prioridades que não são de acordo com a vontade de Deus? Será que de alguma maneira não estamos precisando de um reavivamento, de uma reforma? Eu ouvi uma frase essa semana que Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados, mas Ele não vai perdoar nenhuma das nossas desculpas. Desculpas não funcionam para Deus, porque Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que vai lá no fundo da alma. Então abramos o nosso coração, a nossa mente, e digamos como pródigo: Pai, pequei contra ti, mas me perdoa. Faz-me como um dos seus mais simples empregados, mas eu quero estar na casa do Pai. E a casa do Pai é para todos nós. Ele nos espera com os braços abertos. É hora de voltarmos para a casa do Pai. E muito em breve, isso ocorrerá. É hora de nos consagrarmos e de nos prepararmos, porque Jesus está voltando e Ele voltará para nos buscar. Cheio de amor, de ternura, a separação acabará. Todos os justos, todos os salvos serão reunidos e Jesus nos abrirá os portões da Nova Jerusalém. Que dia maravilhoso será esse! Mas não será um dia que terminará, porque os próximos dias serão dias maravilhosos. E esta felicidade durará, se é que a gente pode dizer durará, por toda a eternidade.
onde você quer passar a eternidade? Só tem duas alternativas. A primeira, entre os que serão destruídos. E a segunda, a que você deve escolher, a que você deve se preparar, é a eternidade com os salvos, com os anjos, com as criaturas de Deus e, acima de tudo, com o seu Cristo, aquele que tanto te amou, que deu a sua vida por você. Queridos, que Deus te abençoe e que essa reflexão que fizemos de uma história tão conhecida nos ajude a crescer espiritualmente, porque o Pai está voltando e Ele voltará para nos buscar. Incline a sua fronte, eu quero orar com você e colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus. Pai eterno, ao vermos a generosidade, o amor do Pai, nós nos colocamos como pródigos. Nós temos cometido erros, cometido falhas de previsão, falhas de foco, tantos erros, mas nós queremos aprender com essa história, a corrermos com confiança para os teus braços de amor. Nós temos a certeza que tu nos receberás, nos acolherás e nos darás muito mais do que merecemos, mas sobretudo nos concederás o perdão e a pureza de vida e finalmente a salvação, a coroa da vida e o privilégio de passar a eternidade contigo. Ó Senhor, todos aqueles que estão comigo nesse culto virtual estão agora com a mente ligada à tua e, portanto, eu rogo que do céu uma bênção especial seja derramada sobre o teu povo aqui reunido e representado, sobre as igrejas de Mojimirim, sobre os teus filhos que não importa de que cidade estão me ouvindo nessa prece, que o teu Espírito toque nesse coração, nessa vida. Nós intercedemos também por aqueles que estão doentes, com Covid, os familiares que estão preocupados, que estão arrasados. Ó Senhor, abençoe esses teus filhos. Sê também com as famílias, aqueles que estão preocupados com o presente e o futuro, que possam confiar em Ti. E nós que fazemos parte da Tua família, que possamos abrir o nosso coração e partilhar aquilo que tens colocado em nossas mãos. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados e que nós possamos correr felizes, tranquilos para os teus braços de amor. Nós nos rendemos completamente a Ti, nós pedimos perdão e nós temos a certeza de que Tu nos perdoas e nos reclama como teus filhos, parte da Tua família. Muito obrigado, Senhor, pela generosidade do Teu amor para conosco. Eu oro por todos nós, no nome sagrado de Cristo Jesus. Nessa forma, né, virtual, e que vai acontecer outras vezes, né, e que possamos verdadeiramente descansar nas promessas do Senhor, porque nós não temos que temer nada e ninguém. Eu quero que você ouça essa música mais uma vez. Eu queria colocar aqui a letra, né, mas a condição técnica não é possível ainda. Mas nós vamos chegar lá, né? Então você ouve essa música, canta junto, né, com essa música maravilhosa e vai confiando em Deus e vai colocando a sua vida nas mãos de Deus. Ele te ama e tem um plano para a sua vida. Não há o que temer. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para os nossos irmãos aqui, Sandra Gonzalez, Ellen Silva, Danilo, Gabriel, quem mais? Cícera, Dorli, Reginaldo, Ellen e todos os que deixaram aqui um recadinho. Lita Martins, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o seu sábado seja de fé, de confiança. A bênção de Deus na tua e na minha vida. Cante. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu não sou cantor, mas Deus recebe, né, a nossa fé, a nossa confiança.
Que Deus te abençoe. Amanhã temos o nosso culto de novo, às 19 horas. Eu espero você aqui, com outra mensagem de fé e esperança. Um abraço. Vamos subir o som. Cante comigo. Fim, o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Ouço seu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E assim nos despedimos. Um erro técnico aqui para terminar, né? Mas amanhã, às 19 horas, eu estou com vocês mais uma vez, com a graça de Deus, para todas as igrejas de Mojimirim, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo, né? Compartilhe este tema que com certeza vai abençoar outras pessoas também. Um abraço.